dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 5 de junho. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Bom dia, Margarete. Feituras finas. Rose Claire, bom dia, Stanley. Quem mais que entrou aí? Vão dando um oi. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Mauro. Como é que tá aí? Essa música é Parabólicas, do Jingle, que era o antigo Jingle Bells, né? Bom dia, Nega. Bom dia, Rosali. Dutra, como é que tá? Eliana, tá frio aí no mato? Ana Tereza, como vai? Que bacana. Eu adoro essa musiquinha, hein? Esse pessoal do Jingles já estiveram aqui em casa uma vez. Bom dia, Grácia. Bom dia, Delci. Uma baladinha bacana, né? Carol Redel. Tudo certo? Neuza, como tá? Baita banda, né, Diego? Eles são teus amigos, né? Conhece eles, né? Claro, óbvio. Acho que vocês já tocaram juntos, né? Muito bem. Começando o Dharma. Bom dia, Conceição. Bora lá. Vamos tirar aqui. Alguns shows em Poicanel. É isso aí. Tudo bem por aí, Diego? Tudo certinho? Então vamos lá. O que nós temos? Essa semana, então, dia 8, no sábado, relembrando, terá uma live eu e o Enio Burgos, da editora Bodh Gaya, tá? E ele vai contar como é que foi a saga dele do budismo, de modo geral, né? Que ele é um monge, é um lama também, né? Então vocês vão ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem todo um conhecimento insano, assim, uma história dentro do budismo. Ele é muito conhecido, né? Em todas os vieses do budismo, assim. E ele vai contar como é que foi traduzir esse livro aqui. É uma história muito bonita mesmo. Eu fiquei impressionado. Bom dia, tá? Então, dia 8, sábado de manhã, às 8 horas da manhã. Ok? Velho Caminhos Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, que foi um mestre do Enio Burgos também, pessoalmente. Eles se encontraram, ele vai contar essa história, como é que foi. O que mais? Isso. Algumas pessoas perguntaram, tem e-book esse livro? Conversei com ele é um pouco resistente ao e-book, ele disse, eu não sei lidar bem com isso, porque a editora dele é uma editora pequena, a editora Bodh Gaya, né? Ele disse, eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade em aceitar se não vão piratear o livro. Eu disse, não tem como piratear, eu tenho centenas de livros, né, no Kindle, e tu não consegue nem copiar só uma frase, às vezes tu consegue compartilhar com alguém e tal. Não é tão simples assim, né? E o e-book chega a mais gente. E aí, bom dia, Grazi, bom dia, Thiago. Ana Tereza Barreto, escuta essa. Daí eu disse pra ele, fala com o Vitor Barreto, da Lúcia da Letra, né? Que tá mais acostumado com esse modelo, né? Ele vai te mostrar qual é o caminho para te ensinar como fazer, passar por e-book. Aí passei o contato do Vitor, aí não sei se ele entrou em contato, mas dá um toque pro Vitor. Conseguem, Mauro? O Mauro diz que consegue piratear. Pois é, ele diz que tem uma falha no sistema. Eu não sei, porque não vejo isso, enfim. Bom dia, Marisa. Mas também, de qualquer forma, tem muita pirataria que é só cópia da folha impressa aqui, né? A Aparecida disse que só tem em inglês. Mas aí, né, não atinge o público todo brasileiro. Sou favorável da nossa língua. Então vamos lá. Então a gente está aqui na página 12, mas de qualquer forma ele tem que fazer, porque tem muita gente que assiste o Dharma que é de fora,
fora do Brasil e fica mais fácil ter o Kindle, enfim. A Ana Teresa comentou ali, vai perguntar pro Vitor hoje. Ele é meio arredio, assim, não sei se vocês conhecem o N, né? Ele é muito tímido, né? Não sei se ele vai ligar pro Vitor. Mas eu gostaria que os dois se conectassem, assim, até porque, nossa, experiência, né? Enfim. Naquela noite, os 4 irmãos ficaram acordados até tarde. Lembro que o Buda visitou a família do Swasti, né? O Urupak, o Swasti, a Bala, a Bhima. Naquela noite, os 4 ficaram acordados até tarde. Como um pai que parte, Swasti deu-lhe os últimos conselhos sobre como deveriam cuidar um dos outros, assim como da casa. Abraçou a cada um demoradamente. Incapaz de conter as lágrimas, a pequena Bhima soluçava abraçada no irmão. Em seguida, porém, levantou a cabeça, respirou fundo e lhe sorriu. Não queria entristecer Swasti. Da lamparina vinha uma luz esmaecida, porém suficiente para que ele visse o sorriso da irmã e se sentisse reconfortado. Bem cedo, na manhã seguinte, Sujata, esse é o nome que vocês precisam gravar, tá? O Swasti eu não tenho muita certeza se ele existiu. Bom dia, Kátia. Se ele existiu na história, assim, não tenho certeza, né? Não sei se é uma licença poética do Tishnahan. Eu nunca encontrei, assim, enfim. Mas a Sujata, sim. Sujata é um nome que ela é referência, assim, no budismo, tá? Que ela vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença porque o budismo surge, tá? Então gravem esse nome, Sujata. Bem cedo, na manhã seguinte, Sujata, amiga de Swasti, veio despedir-se. Na noite anterior, ela havia encontrado o Buda a caminho do rio, e ele lhe dissera que o rapaz se uniria à ordem dos monges, a Sangha, né? Filha do líder da aldeia, Sujata, né? Era 2 anos mais velha que Swasti, e também havia conhecido Gautama antes dele se tornar o Buda. Sujata deu um pequeno pote com ervas medicinais para Swasti levar consigo. Os dois falaram muito brevemente, pois em seguida o Buda chegou com seus discípulos. Gente, lembrem de mandar um aviãozinho, convidar o pessoal para assistir o Dharma. Vamos aumentar essa sangha? O que vocês acham? Também printar a tela, fazer alguma coisa. Vamos aumentar a comunidade. Os irmãos de Swasti já se encontravam de pé para vê-lo partir. Raula falou carinhosamente com cada um deles, encorajando-os a serem fortes e a cuidarem bem um dos outros. Prometeu passar em Uruvela para visitá-los sempre que cruzasse pelos arredores. A família de Swasti e Sujata caminharam com o Buda e os bhikkhus até a margem do rio. Lá chegando, juntaram as palmas das mãos para darem adeus ao Buda, aos monges, a Raula e a Swasti. Quem está acompanhando o livro, na leitura aqui comigo, quem tem o livro em casa, enfim, vai observar que está escrito bhikkhus, né? E eu geralmente digo bhikkhus, porque bhikkhus é em Pali e eu geralmente estou mais acostumado a pronunciar em sânscrito. É uma bobagem, mas eu não tô, só para comentar que eu não estou errando a leitura. Né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas das palavras assim. Swasti estava igualmente tomado de medo e alegria. E aqui tem uma coisa, vamos partir para a antropologia então. O erro é meu de falar, de pronunciar em sânscrito, é que eu costumei a ler, né, em sânscrito. Porque ficava mais fácil a pronúncia, eu acho mais fácil a pronúncia do sânscrito do que do Pali. Tá? Para mim é mais digerível, assim, mais fácil de pronunciar. Mas bhikkhus, né, sendo Pali, era uma referência aos não nobres. Né? Os não nobres falavam o Pali, né? Pessoas de rua, pessoas menos letradas. E o Buda, para se comunicar com as pessoas naquele período, ele falava sânscrito, né? Ele falava várias línguas do Prakriti,
né? Que Pali é uma língua derivada do Prakrit. E só que a classe nobre, os brahmanes e os reis falavam, como Buda, que era um príncipe, falavam o sânscrito. E o pessoal da rua, da galera, né, falavam o Pali. E ele, para se aproximar, e elas têm muita proximidade assim na língua, assim na gramática, muito, muito assim, isso é muito fácil. É como o português e o espanhol, tá? A gente consegue identificar muitas línguas, muitas proximidades, porque é latina, né? Assim como o italiano. E o Buda, ele para se comunicar, ele vai falar a língua Pali. E aí o Chinarhan vai trazer essa ordem do Theravada, assim, então, porque o Theravada, todo o cânone, né, toda a literatura é Pali, tá? Então, para te ver que às vezes uma palavra, a gente diz, não, mas é só uma palavra. Não, com ela traz um contexto, né? E é importante a gente frisar isso. Swastika estava... Deixa eu ver se é aqui. Isso. Swastika estava igualmente tomado de medo e alegria. Havia um nó em seu estômago. Era a primeira vez que saía de Uruvela. O Buda disse que levariam 10 dias para chegar a Rajagaha. A maioria das pessoas viajava mais rápido, mas o mestre e seus bicos andavam devagar e com muita tranquilidade. À medida que Swastika diminuía o ritmo de seus passos, seu coração se acalmava. Ele tinha seu coração completamente imerso no Buda, no Dharma e na Sangha. E esse era o seu caminho. Por uma última vez, virou-se olhando para trás, para aqueles que haviam sido as únicas pessoas e a única terra que jamais conhecera. Quando viu Sujata e sua família como meras manchas que se fundiam à sombra das árvores das florestas. Parecia a Swastika que o Buda caminhava somente para desfrutar a paisagem, sem qualquer preocupação em chegar a qualquer lugar. Assim também faziam os bhikkhus. Ninguém parecia ansioso ou impaciente para chegar a qualquer destino. Então o caminho se faz ao caminhar, né? Isso é um lema dos caminhantes, né? Quem segue aí os caminhos dos faróis, do Fernando, né, e da Jana, então o Fernando faz aquelas caminhadas ali no cassino, né? Do cassino até o Chuí, que a Carolina já fez várias vezes, né? E o caminho se faz ao caminhar, né? Então isso é muito bonito. Procurem aí o caminho dos faróis, sigam, e se puderem fazer uma caminhada dessa, são 7 dias, tem uma de 5, parece 5, 6 dias, que vai pela costa e passa por Uruguai, assim, vai entrando, né, no Uruguai, e pela praia, né, e entrando às vezes no Uruguai. E tem outro que é só na praia, que é todo o Cassino, né? A Cassino é a maior praia do mundo, que tem ali em Rio Grande, né, que ela é mais pronunciada em Rio Grande, e ela chega até a ponta do Brasil, ali com a divisa com o Chuí, né? Com o Uruguai, né? E aí eles levam 7 dias caminhando, tem toda uma estrutura, mas é tudo bem roots, assim, né? Eu nunca fiz, né? Mas Carolina já fez 4, 5 vezes, eu acho, sei lá. Procurem, é bem bacana. Cada passo de cada um daqueles homens era suave, equilibrado, tranquilo. Era como se estivessem fazendo um agradável e gostoso passeio juntos. Nenhum deles jamais parecia cansado, embora percorressem longas distâncias a cada dia. Todas as manhãs paravam no lugarejo mais próximo para mendigar comida. Caminhavam enfileirados pelas ruas, com o Buda à frente. Swastika vinha por último, atrás de Rahula, então tinha uma certa hierarquia ali. Caminhavam com tranquila dignidade, observando cada respiração e cada passo. Paravam aqui e ali, quando alguém lhes oferecesse alimentos. Alguns moradores ajoelhavam-se ao lado da estrada em sinal de respeito, e à medida que os bhikkhus iam recebendo oferendas, iam também recitando orações para as pessoas. Quando acabavam de mendigar, lentamente deixavam a aldeia a fim de encontrar um lugar debaixo das árvores ou num gramado onde pudessem comer. Sentavam-se todos em círculo e dividiam igualmente a comida, cuidando para encher toda a tigela que ainda estivesse vazia. Isso é uma coisa que depois o Zen vai trazer muito isso, assim, para quem já foi no retiro do Zen japonês, né?
vai trazer muito isso da comida partilhada, e a gente come nas tigelas, né? São 3 tigelas, tem a tigela do Buda, tem toda uma forma, tem todo um ritual, assim, tá? E aí são 3 tigelinhas, e a gente só come depois que todos estiverem servidos. E se o monge principal, então quando a gente ia lá, tava alguns monges abades, assim, né? Como a monja Koen, como outros, né? O próprio Dengaku, o próprio Shoden, enfim. Quando eles param de comer, a gente tem que parar também, todo mundo para. Né? Então, todo mundo começa junto, mas se o abade para de comer, terminou, não importa se tu terminou, aí tu para também. Então, essas coisas que vão surgindo, assim. Alguém já foi no retiro Zen aí? Quem já foi, levanta a mão. Quem já foi em retiro Zen e quem já foi no retiro tibetano, né? da linhagem tibetana? Só para ter ideia do público. Raula enchia o jarro com a água de algum córrego nas proximidades e respeitosamente levava até o Buda. Depois, que este unia as palmas das mãos como se fosse uma flor de lótus, Raula despejava a água para lavá-las. Aparecida disse, tibetano em vários, Tiago já fui em um retiro zen, a Ana Tereza em um retiro tibetano, Mauro no tibetano também. É muito legal ter as experiências diversas, assim, frequentar algum... Para quem tem interesse, né, claro. Ver as diferenças, assim. E no próprio tibetano também, frequentar as diferenças entre os tibetanos, assim. Assim ele fazia com todos, Swasti por último. Como o rapaz ainda não tinha uma tigela, Raula colocava metade de sua comida em uma folha de bananeira e dava ao novo amigo. Antes de comer, os bicos uniam as palmas das mãos e cantavam juntos. Então todos comiam em silêncio, com plena consciência a cada mordida. E aí, Felipe, a Nina e o Dani estão por aí? Se estão... Oi, Dani. Oi, Nina. Eles são as figuras. Tudo bem? Um beijo do tio Jeff. Ao terminarem, a Margareth escreveu ali, frequentei um mosteiro zen antigo, no Rio de Janeiro há muitos anos, antes de conhecer o tibetano. Ah, legal. Ah, os dois estão ali, a Nina e o Dani. Oi, Nina. Oi, Dani. Um beijo do tio. O tio tá com saudade. São as figuras, tá com saudade mesmo. Ao terminarem, alguns monges praticavam meditação caminhando. Então, meditação caminhando que a gente conhece hoje como Kinhin, né? Kinhin, caminhar costurando. Tá? Então, não que tu caminhe costurando, mas a forma como tu vai projetando o teu pé ao caminhar dá uma ideia de costura, assim. Então, o Kinhin é uma prática muito legal. O Zen usa o Kinhin, né? Então, tem parte sentada, parte em Kinhin, parte sentada, parte em Kinhin. Usa muito, assim. E as outras linhagens também aderiram a isso. Nos próprios retiros do Lama Padma Santen também, ele já aderiu, obviamente, porque ele também surgiu no Zen, né? Mas tem muito Kinhin também. Tem Kinhin às vezes. Mas não é normal no tibetano, é normal porque o Lama surge com o Zen, né? Quando o calor mais intenso se abrandava, novamente se dirigiam à estrada e caminhavam até o crepúsculo. Os melhores lugares para descansarem durante a noite eram as florestas intocadas, e eles andavam até encontrar um bom local. Cada bico tinha sua própria almofada, e muitos deles sentavam-se em posição de lótus durante boa parte da noite, até que estendessem seus mantos e adormecessem. Cada homem carregava consigo 2 mantos, o que usava e outro para abrigar-se do frio ou da chuva. Uma vida meio complicada, né? Swasti sentou-se meditando como os outros e aprendeu a dormir sobre a terra usando como travesseiro uma raiz de árvores. Na manhã seguinte, ao acordar, Swasti viu que o Buda e muitos bhikkhus já estavam sentados, meditando pacificamente, irradiando profunda calma e majestade. Logo que o sol se ergueu no horizonte, cada um deles se levantou, dobrou seu manto,
apanhou sua tigela e pôs-se a caminhar, iniciando a jornada daquele novo dia. Então, mais adiante, vocês vão entender por que eles faziam essas caminhadas, né, nos períodos que não eram de chuvas, e aí depois eles ficavam num determinado lugar, né? Andando de dia e descansando à noite, transcorreram-se os 10 dias até chegarem a Rajagarra, capital de Magadha. Era a primeira vez que Swasti ia a uma cidade. Carruagens passavam pelas ruas através da multidão. Gritos e gargalhadas ecoavam por toda parte. Mas a procissão silenciosa dos bicos continuava em paz, da mesma maneira que andava às margens de um rio ou através de um campo de arroz cultivado. Ieda, quanto tempo? Tudo bem? Alguns moradores da cidade paravam para vê-los, enquanto outros, reconhecendo o Buda, reverenciavam-no profundamente, demonstrando seu respeito. E assim, prosseguiram os bicos caminhando tranquilamente até alcançar o monastério da floresta de bambus, além da cidade. A notícia de que Siddhartha havia retornado espalhou-se rápido pelo local, e em poucos minutos, cerca de 400 bhikkhus juntaram-se para dar-lhe as boas-vindas. O Buda não falou muito, mas quis saber do bem-estar de cada um e também como ia a sua prática meditativa. Então ele ia visitando as sangas, né? Ele confiou Swasti a Sariputra, que era também instrutor espiritual de Rahula. Sariputra era o mestre de novatos no monastério da floresta de bambus, responsável pelos estudos de aproximadamente 50 jovens monges. Eu acho muito legal isso. Eu tenho uma tendência a querer fazer isso. Todos residentes na comunidade há menos de 3 anos. O abade do mosteiro era um monge chamado Kondana. Rahula deveria introduzir Swasti na vida do monastério, como andar, sentar, ficar de pé, cumprimentar os outros, como praticar meditação sentado, meditação caminhando e acompanhar a respiração. Então o Rahula era um instrutor. Também mostrou a Swasti como usar o manto do monge, pedir comida, recitar orações e lavar sua tigela. Durante 3 dias, Rahula permaneceu ao lado do rapaz a fim de que aprendesse bem todas essas coisas. Rahula entregou-se de coração à instrução de Swasti, sabendo, no entanto, que levaria anos de prática até que ele pudesse fazê-las de modo relaxado e natural. Após essa instrução básica, Sariputra convidou Swasti para ir até a sua choupana e explicou-lhe os preceitos de um bico. Então por que ele não fica relaxado? Né? Porque ele está em meio de nobres ali, né? E aí ele era uma da casta inferior, né? Lembrando disso, né? Ele não se sentia confortável. Ah, mas será que a gente somos todos iguais mesmo? Aquela coisa toda. Um bhikkhun era aquele que deixava seu lar, né? O que significa um bhikkhun, né? Aquele que deixava seu lar para seguir Buda como seu instrutor. O Dharma como caminho que leva ao despertar, à iluminação. E a Sangha como a comunidade que o sustenta ao longo do caminho. A vida de um bhikkhun era simples e humilde. Mendigar por comida ajudava a desenvolver a humildade, sendo também uma maneira de estar em contato com os outros e ajudá-los a ver o caminho do amor e da compreensão, ensinado pelo Buda. Tem uma coisa muito legal aí, desse negócio da mendicância, né, que surge, que é o aspecto de quando o Buda... algumas pessoas podem perguntar, mas por que eles não coziam, né, ou não fazem a sua própria horta? Nos mosteiros hoje tem, obviamente, né, o sistema é outro, né? Em alguns países se faz ainda essa prática, tal, mas eles são autossuficientes, né? Tu vai num retiro zen, assim, tu vê que tem plantações de tudo, eles são totalmente autossuficientes. Mas eles faziam isso, o Buda ensinou a fazer isso, não que eles fossem capazes de prover seu próprio alimento, mas porque quando eles faziam a mendicância, eles davam a oportunidade da pessoa praticar o ato de generosidade. Vejam a diferença. Quando tu faz... Agora aconteceu muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Os pedidos de... Todo mundo colaborou, né? Todo mundo, sei lá, acho que, né? Houve uma comoção nacional e internacional. Mas quando a gente pede uma contribuição ou pede uma ajuda, tu está, na verdade,
ajudando, contribuindo para que aquela outra pessoa desperte. Então o Buda fazia isso, ensinava isso. Ele não precisava dar comida, ele poderia cultivar sobre a comida, os monges poderiam plantar o que quisessem, né? Mas ele ensinou isso. Então a prática da humildade para quem recebe, né? E a prática da generosidade, a primeira paramita, né? Para quem doa. Era uma chance que ele estava dando. E quantas vezes, né, a gente pede ajuda para alguém, ou vocês já passaram por isso, e a outra pessoa de alguma forma nega, né? E aí a gente, entendendo esse processo, a gente sorri, né? Porque na verdade muitas vezes tu não pede ajuda porque tu quer, tu pede ajuda porque tu quer mostrar para outra pessoa que ela precisa sair de dentro de si, ela precisa praticar o ato de generosidade, de compaixão que gera com isso, porque depois da generosidade surge a compaixão. Surge esse ato, assim, né, que ele está intrincado um no outro, assim, certo? Então vejam a importância disso. Vamos para a prática? A prática também é um ato de generosidade. Porque à medida que a gente... Já vão se colocando na postura enquanto eu falo. À medida que a gente pratica, a gente vai, não só pelos benefícios próprios, de interesses próprios, que são óbvios, todos temos que ter. Mas à medida que eu vou avançando na prática, que eu vou gerando benefícios próprios, eu vou gerando benefícios para outras pessoas. Então essa é uma prática de compaixão, uma prática de generosidade. E se eu tenho condições de poder praticar, que eu tenho tempo livre, que eu tenho oportunidade, que eu tenho, né, conhecimento, então é um dever que eu tenho de praticar. Então prática é um exercício de generosidade para com os outros. Deixa que o corpo vá se acostumando à postura escolhida. Apenas deixando que o corpo se acomode naturalmente. Percebendo os movimentos externos e internos. Movimentos do corpo, movimentos da mente. E quando eu consigo silenciar, mesmo que por alguns instantes, o corpo e a mente, quem é este que surge e se revela? Pensem sobre isso. Quem surge quando eu silencio? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se estendam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado.
Um bom dia, uma boa quarta e até amanhã, quinta-feira.